Chega mais, não acredita em fadas no ar. Eu sou Fernando Ribeiro, muito prazer em tê-lo aqui, professor Wellington, tudo bem? Tudo bom, Fernando, eu que digo mesmo. Esse papo aqui vai ser interessantíssimo porque a gente vai falar de algo que, pelo menos pra mim, me importa muito: educação, saúde mental, pandemia. Todos aqui somos professores, menos o rapaz ali. Né, Gui? E prazer em tê-lo aqui pra gente bater esse papo, conversar um pouquinho sobre esse monte de assunto que a gente pode falar. A gente tem o Paris aqui como convidado, ele vai dar uma palavrinha logo com a gente. E tem uns recados que eu não posso esquecer de dar, né? Que agora com o YouTube não pode esquecer. Segue a gente, compartilha, que mais? Comenta aí, deixa eu ver. Curte, faz o que tem que fazer, eu não sei muito bem ainda, mas a gente vai decorar. E temos um incentivo para isso. Temos um livro de um amigo nosso, do Renato Queiroz, que ele escreveu um romancezinho bem legal. Não é presente, infelizmente, mas esse daqui a gente tá sorteando por 100 primeiros inscritos que seguirem o canal e o Instagram, tanto o nosso quanto da Letras de Subsolo. Contamos com vocês, bonitinho. Um dos 100 primeiros ganha esse livro maneiríssimo do Renato Queiroz, da editora Letras de Subsolo, dos Cortiços à Luz. É engraçadíssimo, de verdade. Fala sobre a trajetória de alguns filhos de imigrantes que começaram a crescer em cortiços, e tem um personagem... É bem legal, vale a pena. Vamos começar, professor? Vamos nessa? O que a gente pode falar sobre esse momento agora tão particular para a educação, para a saúde mental da galera? Porque a gente vem de um momento peculiar. Nenhum de nós, salvo aqueles que passaram pela gripe espanhola, passaram, que é um momento pandêmico, onde muita gente é envolvida, muita gente está sofrendo, e a educação é mais um campo que sofre, principalmente com essa continuidade, esse déficit que a gente consegue ver nas pesquisas, que as crianças do ensino público não conseguiram recuperar nem tanto, a mesma coisa da escola particular, o ensino superior, e por aí vai. Precisa de currículo? Vamos falar de currículo? Você quer um currículo? Bom, Fernando, eu sou formado em Física pela Universidade de São Paulo, tenho pós-graduação, o mestrado em Ciências Sociais pela Unesp, pela Marília, doutorado em Sociologia e Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? O Fluminense, perdão, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro. E também graduado em Ciências Sociais, né? Tem mais... Acho que até currículo é dispensável, mas é porque o papo vale mais a pena, que eu não... Mas vamos nessa. O que a gente pode falar sobre esse momento agora? Bom, esse é o momento que todos nós estamos sentindo, isso é óbvio, né? Só que cada um sente de uma forma. Isso do ponto de vista pessoal, né? Cada um consegue tenta lidar, né? Uns mais, outros menos. Agora, a questão sensível dessa conversa, né, que a gente poderia segmentar isso em diversos outros assuntos, outras pautas envolvendo esse momento catastrófico, né, que foi a pandemia. Só lembrar que nós não terminamos ainda estamos ainda em pandemia, no sentido de finalizando já, mas ainda temos números considerados muito altos. A média brasileira tem cerca de 300 mortos ao dia. Né? Entre 250 entre 250 e 300 pessoas que estão morrendo ao dia. Isso, você multiplica isso, um número considerável por mês. Sim. Né? Bom, antes de mais nada, se a gente utilizar a questão somente na educação, é uma catástrofe. Né? Como você bem disse no início da apresentação, é um momento único, né, da nossa geração, e possivelmente, né, até uma outra pandemia dessa calamidade toda, talvez demore um pouco. Mas vamos situar isso. O número de mortos, a gente pode tentar trabalhar mais ou menos em 700 mil mortos. Sim. É algo considerável. O que mais assusta é que nós parece que viramos a página como se nada tivesse acontecido. Sequer lembramos mais desses mortos e sequer é mencionado. Isso do ponto de vista social. Depois vamos chegar na educação. Há um impacto nas famílias, impacto
na economia, a gente utilizar só o caso brasileiro. É claro que também que muitas vezes a economia, né, que é sempre a economia, o motor do capital, ela ignora isso, ignora qualquer regra, né, que tenha o humano como fator. O que importa para o capital é o próprio capital. Uhum. Do ponto de vista educacional, se pensarmos que a pandemia começou em março no Brasil em 2020. 2020, 2021 e estamos em 2022. Ou seja, do ponto de vista do ano letivo, são praticamente 3 anos. Né? Se a gente considerar um pouquinho esse segundo semestre e tal, que tenta salvar, são praticamente 3 anos se você pensar num garoto ou numa garota. No ensino médio, são os 3 anos do ensino médio dele, dentro da pandemia. Né? Ou seja, a relação dele com os estudos voltados para o ensino médio, foi bastante prejudicado. Bom, você poderia dizer, e as novas ferramentas, novas tecnologias? As TICs, né? As TICs. Este é um grande problema. Essa ideia de modernidade, ela é ótima para muitas coisas. Inclusive, nós usamos um produto dessa modernidade tecnológica. Sim. Né? Este é um produto típico. Né? O YouTuber, todas as relações da internet. Ninguém é contrário a isso. Nós estamos comentando aqui a questão da formação do sujeito. Esse deve ser pensado. Trabalhar o sujeito meramente de forma mecanicista é sempre um grande problema. Sim, né? E nós iremos aprofundar um pouquinho isso ao longo da conversa. Aqui. Eu passei a experiência da pandemia como professor dando aula. Eu trabalho numa escola particular, algumas realidades são diferentes. Eu trabalho com as crianças com necessidades especiais. Eu tive um apoio dos pais muito bom em cima disso e nós conseguimos resultados que eu não acreditava. Eu não acreditaria que uma criança com determinada deficiência ia conseguir ir se aprimorando, criando novas habilidades nessa distância. Mas, de novo, fui privilegiado porque eu tive apoio dos pais, num momento nenhum tive problema com a internet com essas crianças, etc. Mas, mesmo as regulares, teve um déficit gigantesco. Tem crianças que estão no 6º, 7º, 8º ano, que eram no ensino fundamental, e que não tiveram essa transição. Essa é uma questão complicada. Óbvio que nada na vida, as coisas vão acontecendo e vão ser gratuitas. Né? É óbvio que isso vai ser um problema, principalmente nessa geração que dificilmente vai conseguir recuperar isso do ponto de vista, digamos, satisfatório a curto prazo. Né? Veja bem, para esses alunos que estão, por exemplo, nessa fase da adolescência, e você ficar preso, retido, né? Você já passou a sua fase, eu também, todos que estão nos assistindo. Não lembro muito como é que foi, mas eu passei. Sim, a produção, né, de fases faz parte, pode ser algo natural ou pode ser muito traumático. Nós passamos um trauma. E para famílias que tiveram perdas, tem famílias que teve perdas profundas durante a pandemia. Sim. O que mais me assusta é que isso é ignorado. Praticamente seguido, parece que virou um tabu, praticamente não se fala. Né? Não se fala perdas, não se fala, por exemplo, da memória. Sequer foi, que eu saiba, foi erguido um memorial a respeito dessas vítimas, ou será que elas não merecem? Né? Duvido muito que saia nesse governo. Então, é importante refletir isto, porque só no luto que a gente elabora o luto para poder caminhar. Nós não fizemos isso. Isso é um problema sério. O luto, como eu estou dizendo, não apenas o luto das famílias, mas o luto social, a reflexão. Aliás, lembrando que no caso da educação, né, especificamente, o que me assusta é que a educação que está sendo bombardeada com a série de promessas tecnológicas que não serão cumpridas. Sim. Né? Ou seja, e aí nós iremos também comentar, o quanto o capital, né, se aproveitou da pandemia. É óbvio que antes da pandemia, vamos lembrar que havia um processo do quê? De você automatizar a educação. Sim, automatizar. A formação do sujeito, né, isso demora. Isso é uma questão que a sociedade do capital, que não tem tempo para nada, ele não tem tempo para esperar.
Ele não quer um profissional que amadureça, não quer que o sujeito se amadureça. Nós temos o quê? Uma sociedade de pessoas que comportamento infantilizados. Isso antes da pandemia, né? Isso aí a gente, né, uma outra conversa de pensar essa pós-modernidade com os ataques do capital, né? A gente não tem como você trabalhar e operar a sociedade sem entender a estrutura dela. O âmago da sociedade. O âmago da sociedade que nós temos é o lucro, né? O lucro de quem detém os poderes econômicos. Sim. Muito mais do que essas questões da corrupção, tal, que as pessoas sempre pensam nisso. Isso é apenas um recorte. São umas pautas até meio que vazias, né? Porque fala, quem é a favor disso? Também, é a mesma coisa. Mas em relação à educação, as empresas adentraram e abocanharam isso. Vocês lembram que o Zoom, né, que foi aquela dádiva, né, quando começou a plataforma, que era gratuita, agora já não é mais, você tem que pagar e não é barato, pelo menos para a pessoa física, né? E ela viciou, ela começou a viciar, né, a gente fazer essas transmissões e tal. Ajudou, né? Mas era um período de tampão, né? Mas ele ficou. A quantidade, o IAD, por exemplo, é uma questão que a gente precisa, virou um tabu na sociedade. Não pode se fazer crítica ao IAD porque é perigoso você chamar de retrocesso, né? Ser cancelado. Ser cancelado, que está na moda, né? A Inquisição moderna, Nossa, né? Sim, eu acho a lacração a coisa mais imbecil que alguém pode produzir. Pois é, mas infelizmente o comportamento das pessoas, né, é um comportamento que não consegue perceber além do óbvio, né? Sim. Veja bem, as Peraí, por que tá fazendo isso aí? Por que tá fazendo esse gesto aí, Paris? Eu não entendi. Censura. O censurador. A gente tem um censurador mora ali, que pra gente não ser cancelado, pra não falar um monte de bobagem, tem um monte de censurador aqui. E quando você coloca a tecnologia, ela sim, ninguém é contra a tecnologia, né? Mais uma vez, esse produto é um produto de tecnologia, o problema são os excessos. Quando se transforma a educação à distância como a panaceia para todos os males, que a gente vai resolver tudo, né? É ótimo para quem? Para quem vende esses produtos, para quem vende a plataforma. Lembrando, com todo o respeito, né, como os colégios estão pasteurizados com o apostilamento. Sim, né? Até o melhor material apostilado ainda deve. Sim, é o apostilamento, né? Você perde a função do professor enquanto autor do seu trabalho e vive à base do chicote da apostila. Esse já é um problema que não é um problema decorrente da pandemia, né? Não é um problema anterior. Mas com a pandemia, essa ideia de se estruturar através de telas, né? Ela fica a questão, o background da apostilamento, ela se tornou quase universal, né? Por quê? Você não precisa mais de salas, você não precisa mais de ter uma estrutura de um corpo professor. Um professor dá aula para 200, 300, 400 pessoas ou mais simultaneamente, depende muito da plataforma, né? E do interesse, né? Claro. Então, essa questão que nós precisamos trabalhar é quais esses rumos que a educação está seguindo, que, no meu entender, e não apenas no meu, mas de algumas pessoas que saibam, que conhecem um pouco a educação, não pode deixar a mão do capital. E isso também perde um monte de vagas de trabalho, né? Porque não é só porque o cara está dando 300 aulas, uma aula para 300 pessoas. Isso até eu não acho tão ruim. O ruim é quando aquilo começa a ser reproduzido. Por si mesmo. E quer dizer, o cara dá uma aula que vai durar enquanto o conteúdo estiver atualizado. Na verdade, a educação via EAD, né, educação à distância, é o sonho do capitalista, né? Porque você não precisa de logística, você não precisa praticamente de trabalhadores, e quem opera é a máquina. Olha só, é o sonho idealizado do ideal do capitalista. Só que a educação é um segmento, já que a gente pode utilizar, usando um termo mais neoliberal, esse segmento econômico, né? É assim que funciona, que mostra o quê? Que dá lucros e lucros fáceis e querem lucros imediatos. A custo do quê? De gerações. Nós estamos colocando uma geração sendo produzida por uma tecnologia, no qual é operada por quê? Não por professores, por um técnico. Sim. Né? Um técnico. Então, essa relação humana, ela está sendo corroída em nome dos lucros do capital. Os lucros imediatistas do capital.
Aí você pode dizer, mas você é contra tudo isso? Mais uma vez, isso é muito importante. Toda crítica hoje, minimamente séria, né, já é vista como um cara que é retrógrado, como eu já falei. Você joga contra, né? Vou jogar contra, o cara não é legal, não veste a camisa, como se todo elitista, né? Pode crer. Pois é. Essas coisas a gente precisa tomar muito cuidado. Essa linguagem, a linguagem ela foi capturada, né? Por quê? Por os arautos do neoliberalismo. E nós ficamos presos a isso. E qualquer crítica vira uma... Nós estamos sendo amordaçados. Pode perceber, você pode entrevistar várias pessoas, qualquer crítica direta para um sistema que nós estamos sendo, digamos, massacrados por eles, já pode ser taxado. Sim. Essa ideia de você trabalhar, né, com a linguagem da fala, né, é muito perigosa porque você começa a fazer o quê? Toda crítica ao capital se torna, vê-se como uma crítica pessoal a alguém, né? As pessoas estão muito sensíveis a qualquer coisa, só que eu acho tão curiosa que elas não são sensíveis às mortes, por exemplo, pelo Covid. Esse processo dessa vida líquida, a gente utilizando o Bauman, né, é um processo... Se você pensar, tudo é etéreo. As pessoas esquecem facilmente, né? Uhum. Então, como a gente pode reproduzir isso? A gente reproduz na educação. Educação é um setor econômico que é o primeiro a ser afetado em qualquer crise econômica, por razões bastante simples, né? Porque as pessoas perdem o seu poder aquisitivo, né? Mesmo em educação pública, porque o sujeito ele precisa de um background, né? Ele precisa ter um suporte para estar mesmo na educação pública, que não pague nada. Né? Não é que não pague nada, né? Ele não vai ter esse custo. E o último a sair. Por quê? Porque quando o sujeito médio vai tentar fazer um rearranjo das suas contas, ele tem muita coisa a pagar. E a educação pode deixar um pouco para depois. Assim funciona. Então é um setor que é bastante afetado. Porém, é o setor que é visto hoje, infelizmente, contaminado pelos tubarões do capital. Né? Você percebe que o próprio, para não fazer críticas nominais aqui, o próprio setor da educação, dominado por essas empresas, né? Tanto em colégios, que é pela lógica, né? E nas universidades. Até a lógica das universidades estão virando grandes colegiões. Sim. Essa ideia do pensamento crítico das universidades, né? Você tem alguns redutos de excelência num mar de mediocridade. Mediocridade em que sentido? Essa é aquela média, né? Isso que eu quero dizer, a média, aquele pensamento médio, sem avançar. Como que a gente atinge isso no pior dos momentos? Na educação EAD. O EAD, veja bem, deixa bem claro, não sou contra a EAD, mas em algumas construções, tipicamente do processo de formação do sujeito, tem que ser radicalmente contra, né? Educação básica, que se você olhar aquela praga os novos currículos do ensino médio, por exemplo, você permite isso, né? Você permite o menino utilizar, e o pior, que vão se utilizar essa experiência da pandemia, que foi uma experiência emergencial, como uma regra geral. É uma questão de tempo. Vai ser, né? Eu ouvi muitas vezes assim, vamos aproveitar isso, já que aconteceu dessa forma, já que investimos em câmera, em computadores, internet, blá, 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 formar como se fosse eles chamaram de memorial. Gravar as aulas do professor, como se fosse, etc. Caso fulano venha a faltar, ele pode assistir em casa. Sim. Sabe? Pode ser interessante em determinada medida, mas... Sim, mas é interessante que o professor, nesse aspecto, só pegar um gancho, ele é irrelevante, porque qualquer coisa já tem ele gravado. Uhum. Se ele ficar doente ou ele morrer, também é irrelevante, né? Porque já está gravado. Já pode Entendeu? usar. Uma universidade particular famosa que usou as aulas de um professor um bom tempo depois dele ter falecido. Não é um mês ou dois. Foram vários meses, que são um ano. Rir pra não chorar, velho.
quando você utiliza exatamente esses elementos, você mostra que a educação ele nada mais é do que um objeto de descarte do setor do capital. Porque ele pode investir e depois desinvestir da melhor forma que eles acharem conveniente. Ele pode abrir, por exemplo, um supermercado, ele pode abrir um açougue, ele pode fazer investimento no agrobusiness, né? Ou ele pode, sem querer, deixa eu ver o que está interessante, vai investir no ramo da educação. Ou seja, não há um compromisso. Tá, os grandes conglomerados de educação só vêm lucrando com isso, Sim. né? Porque, e ganha em várias partes, né? Porque ganha em livro didático, ganha não sei aonde, ganha não sei... Veja bem que é um negócio casado, né? Um grande oligopólio em nome da educação. Agora, claro que dá muito dinheiro isso, né? E aí você coloca um ethos. O mais perigoso é esse ethos neoliberal que se vende, como, por exemplo, a premissa do empreendedorismo, né? Quer dizer, quando você coloca o empreendedorismo como algo quase metafísico, né, de que as graduações têm que passar por isso, o aluno tem que ser empreendedor, né? Uhum. Veja bem, quando nós estamos falando de um processo que nós estamos no olho usando aquele bordão, né? O olho do furacão, né? Por sinal ele fica fixo, né? Ele não se move, né? Mas deixa para lá, do ponto de vista físico. Porém, vamos pegar do ponto de vista linguístico, que é forte, né? Quando você utiliza esses mecanismos, você está percebendo que todo um know-how de acontecimentos que nós estamos assistindo que tem a ver com a ideologia do neoliberal. Quando você utiliza, por exemplo, aulas de um professor que nem mais está vivo, respirando, e os alunos sequer sabem disso, né? Como o Maurício acabou de comentar, Sim. é algo estarrecedor. Mas para o capital pouco importa. Porque ele tira, grava com um novo e Pouco importa. faz de novo da outra hora. Aí você vai falar assim, é uma questão meramente ética? Não, não é. É uma questão econômica isso. Porque alguém está ganhando em cima dessas aulas. E não é o professor, nem na família do professor. Até mesmo porque o professor já ganhou daquela vez e ele não ganha mais. E a gente precisa... Eu acho que passou da hora da gente discutir seriamente a questão do EAD. O EAD ele pode funcionar como um complemento de um curso. Agora, a primeira graduação, não tem jeito, gente. Você tem que fazer uma formação. Isso é importante. É preciso universalizar o acesso à educação superior, por exemplo, né? Nós temos que trabalhar não por fragmentações, mas pela universalização. Por isso, eu sou favorável muito pela federalização da educação básica. Desvincular mesmo. Tipo... Exato. Eu acho que isso sim, ser uma tarefa não apenas de um plano de governo, mas uma tarefa de Estado, um plano de Estado, um projeto de Estado e da sociedade. Né? Eu acho que precisa ser repensado muitas coisas isso. Mas, já que estamos no momento eleitoral, ninguém debate isso. Né? Sistema único de educação. Sim. Essa deveria ser a bandeira de esquerda. Há muito tempo eu já venho pensando, o MEC não tem que tem que ser independente. Porque aí tem continuidade. De educação, da pré-escola à pós-graduação. Sim, porque ele tem continuidade, não tem como. É claro que a gente pode trabalhar com uma série de fatores, de tipo de escola, e tem que diversificar sim as escolas, não precisa ter o mesmo modelo, formação de professores, a gente pode pensar nisso, mas o problema é como administrar essa educação, que digamos assim, ela tem alguns aspectos. Se cobra tanto da universidade para que ela seja acolhedora, que a universidade virou agora acolhimento, não é produção de conhecimento. Como se ela tivesse, a universidade pública, a obrigação de resolver todos os estragos da educação básica. Essa é uma discussão que não está sendo trabalhada. Se joga nas costas das universidades, inclusive vai ter... Veja bem, você pode pensar em algumas formas de acesso à universidade pública, mas o que deveríamos pensar era na universalização. Essa é a meta. Uma sociedade que não tem meta, não tem sonho, é uma sociedade fadada ao quê? A viver na mediocridade. E pior, na emergência, porque não tem plano futuro. A questão, se você estabelece, por exemplo, que tenha mecanismos de privilégios para um grupo ou outro, né? Isso é sempre ruim, porque a sociedade, no geral, ela não vai aceitar. E vai ter ruídos. E por isso que você tem resistências.
Por que não pensa num outro modelo? O modelo em que todos tenham um acesso. Por quê? Quando você tem todos têm acesso, significa diferentes acessos. O garoto, a garota, ela não precisa exatamente ter uma educação formal, uma graduação formal, ela pode pensar em outros tipos. Como que a gente chega a isso? Com certeza não é via EAD. Porque hoje, eu já acho que você falou uma questão que eu acho que o acesso é importante. Hoje, para o cara ter acesso ao ensino de qualidade, ele tem que passar por um vestibular. É um vestibular extremamente elitista, que não dá conta do conteúdo que está no ensino médio. O cara chega lá, o cara que está na escola pública não consegue dar conta daquele vestibular. Hoje, ainda mais com com esse déficit. Aí tem um corte. Aí é o filho do cara que estuda numa escola de elite, porque escola particular, existem escolas particulares e escolas particulares. Exato. A escola da elite, o diretor daquela escola, ele tira o aluno, ele não deixa o cara, não passa a mão na cabeça do cara. Ele prefere ficar sem aquela mensalidade do que ter com perdão da palavra, um bostinha que vai sujar o nome da escola dele. Eu vou falar bostinha. Tem o cara que suja a imagem da escola dele. Ele prefere tirar esse cara, porque esse cara não vai ser o primeiro da Unicamp, esse cara não vai ser o primeiro da Federal de não sei aonde. Por isso que é tão interessante o ranqueamento de escolas. Só que aí que eu ia chegar, você falou a universalização. A Argentina hoje, qualquer um entra, né? Só que não é qualquer um que fica. Sim. A questão da universalização não é apenas a mesma hoje. Você pega nessa questão totalmente, como eu falei, da universidade assistencialista, é assim, para entrar é a mesma coisa. Agora, concluir um curso numa universidade pública, ou pelo menos as que têm maior, digamos, contexto acadêmico, também não é fácil para o sujeito. Então, não é pensar apenas na porta de entrada. Não, né? Eu pensei só nesse momento, né? Porque tem o... E nesse momento, por isso que a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais radical a educação. Primeiro, qual é o sentido que nós temos, né? Como que a gente trabalha, qual é o sentido do acesso e qual é o sentido dos cursos, a localização das universidades. Tudo bem, a gente vai expandir as universidades federais. Ótimo, mas em que sentido? Quais são os contextos que nós vamos trabalhar com isso? Né? Por exemplo, você tem na Zona Leste, né? Em São Paulo, né? Por exemplo, é bem a necessidade de uma universidade uma universidade que possa abrigar aquilo ali. Sim. Né? Tem a USP Leste e tal, tudo bem, mas só a USP Leste não dá conta. Não dá conta. Abriram porque abriram o UFABC, aí teve as outras federais de outros lugares. Aí... Agora, mais do que isso, antes de pensar nisso, o que está se fazendo com a educação básica? Né? Porque o que está acontecendo na prática? Se preocupa tanto nessas formas de acesso à educação superior. Se você pode usar cota, do jeito que você achar melhor, mas precisa ter planejamento. Sem um planejamento, precisamos ter o quê? Olha, nós usaremos esse sistema para daqui a uma geração. 20 anos. Uma geração, 20 anos, vamos colocar. E ensino básico, para evitar esse problema? Como é que a gente vai fazer? Não, tudo bem. A gente não chega depois a gente dá um bônus. Que, na verdade, acaba sendo bônus. Por quê? Só que, veja bem, o sujeito... Olha o perigo disso. Se o sujeito passou 11, 12 anos num ensino precarizado, ele quer num toque de Midas, ele entra na universidade, ele vai ter um pé de igualdade, e aí, será que ele fica? Né? Será que ele vai ficar lá? Será que esse aluno que você joga na universidade... ele entrou na universidade... vamos pegar um exemplo da USP. Né? Jogou a USP. E ele vai lá, se vira? Então, se vira. Agora, só que também a universidade é um problema. Ela não pode também, eu acho que assim, viver do assistencialismo. Eu acho que a universidade ela tem que ter um outro compromisso. Isso faz parte dela, mas não é só isso. Eu vi... um dos debates para reitor da Federal Fluminense, que me interessa, né? A universidade que eu terminei o doutorado, boa parte da pauta era a questão assistencialista. Não que isso não seja importante, mas é muito pouco. É muito pouco para uma universidade só pensar nesse ponto do assistencialismo. Veja bem, isso não é um problema na universidade. Se tornou um problema. Por quê? Porque você não resolve lá atrás. Sim, eu ouvi o Cortella falando uma vez, não gosto muito dele, mas ele falando que
a educação começou a receber vários compromissos que não era dela. Exato. E o problema não é receber os compromissos, é se tornar tão só o responsável por resolvê-los. Isso. E quando você tinha a preocupação dos candidatos a reitor, e era uma coisa muito engessada. Se ele não falasse aquilo, ele com certeza ia poder perder votos, porque nós estamos aqui, podemos falar, de um certo populismo assistencialista, que virou uma praga. Sim. Por quê? Porque não é isso que uma sociedade precisa. Ela precisa ter algo natural. O sujeito, ele está interessado no curso superior, não precisa de todos esses dramas. O sujeito, o que nós precisamos é de pessoas, de cidadãos. O conceito de cidadania precisa ser recuperado. O que aconteceu no meio da pandemia? Vamos voltar à pandemia. Simplesmente isso foi esquecido. Aliás, há um apagamento, já que a palavra também é da moda, do conceito de cidadania. Se morre, mata-se. O conceito de cidadania, que é muito interessante matar, porque é um conceito geral, é um conceito clássico de formação de direitos. Ele é muito superior a qualquer subjetividade identitária. Né? Porque o sujeito, dentro de um modelo de uma sociedade burguesa, que é a nossa, né? Querendo ou não, ele precisa de direitos. E ele só consegue direitos se ele for um cidadão. A questão é, onde está a cidadania nesse país? É a cidadania para alguns, né? E é interessante que dentro do debate, você pode ver nos candidatos, se preocupa muito em proselitismos assistencialistas, mas não assegurar direitos que estão na Constituição. Ainda tem grupos que acham que precisamos trocar a Constituição, seja da esquerda, seja da direita. Imagine, se essa Constituição, que é uma das constituições do país mais progressista, sequer é utilizada, principalmente nessa parte de direitos, imagine se a gente abre para uma nova Assembleia Constituinte com esse nível de deputados que tem por aí. 5 anos discutindo isso e vai Pois escrever Agora, quando a gente pensa em que, vamos falar da cidadania no meio da pandemia, que foi feito de tudo para que as pessoas não tivessem acesso à informação correta. Foi feito de tudo por esse governo que está aí, o governo federal que está aí, que representa o que tem de pior em todo o segmento político da história, né, recente. Virou exemplo de livro didático, você viu na Europa? Pois é. Virou exemplo de negacionismo, acho que na Suécia, enfim. Pois Mas é. é um país gelado lá. Nós fizemos todo esse processo. E onde que bateu a conta? Onde que jogou-se a conta? Na educação. Né? Quer dizer, todo mundo voltou à normalidade, entre aspas. Esse novo normal, menos educação. A educação fica aí largada aos vídeos. O sujeito acha que colecionando certificado de cursos à distância, ele vai ser ou um intelectual, ele vai aprender alguma coisa. E o pior ainda, aqueles alunos do ensino básico que passaram por esse processo, né, e se vê extremamente, digamos, sem muita vontade de ingressar. Nós temos também, nesse momento de transição da epidemia para uma outra coisa, ou pelo menos uma normalização, entre aspas, da Covid, as pessoas também há um certo desinteresse na área da educação. Não que antes Não tivesse. Mas aquele desejo, aquela questão de fazer o presencial. Claro, se você tem uma oferta de fazer cursos pós-graduação mais barato do que uma cartela de ovo, né? Você me mostrou. Então, é algo que o sujeito também ele quer se enganar. Há um desejo de uma certa lustro intelectual sem o mínimo esforço. Isso não existe. Tem um termo jurídico chamado torpeza bilateral. Torpeza. Então, Não pode alegar que é vítima. pois é. Interessante. Me perdi. A galera gritando ali fora deve ter um aniversário de novo. Então, quando a gente comenta essas questões, pode parecer um pouco até de certo antipático, mas o sujeito que gosta de estudar é uma questão, são poucos e isso é normal. Cada um tem uma preferência. Porque dá trabalho também, né, cara? Dá trabalho, cansa. Agora, eu acho que dá mais trabalho se relacionar. Relacionar dá muito mais trabalho do que estudar. De fato. É porque né? estudar você pode
Para estudar você pode brigar com o autor, Exato. você pode brigar com o seu sono, Exato. com as costas, mas é uma luta que é só com você mesmo. Qual é a queixa que você, em qualquer burburinho, você vai falar? De relacionamento. Ninguém está bem com ninguém. Os casados não estão bem porque estão casados e os solteiros não estão bem porque estão solteiros. E aí criamos aquelas relações líquidas, utilizando aqui o Bauman, né? Bauman é bom, a galera gosta, né? pós-moderno gosta do Bauman. Então, vamos lá. O Bauman é realmente um autor interessantíssimo nisso, né? Apesar da moda, né? Um pouco da moda, mas ele é um autor com bastante conteúdo, ao contrário de muitos que tem por aí, né? Essa bacião que tem por aí. Agora, a educação não tem jeito. É porque, se você entender a educação, e isso está na base, sim, ele dá trabalho. Gente, se fazer relatórios lá no... Hoje a gente faz física 1, 2, 3, 4, 5, 6, fazer relatórios. Não é tão simples, mas é algo também, se você entender, para a tua vida. Porque se você compreender que uma aula ela pode ser chata naquele momento, mas ela vai ser desencadeadora de outros olhares ao longo do seu processo, da sua vida profissional, e a melhor educação é quando a sua vida pessoal também é refletida, né, na educação que você exerceu, né, que você aprendeu, né? Então, essa é uma construção muito importante. Uma educação significativa, ela parece um bordão, né, de professor velho, mas não é. Ela vai para a vida. Então, e também eu sempre digo que uma boa educação, ela também te ajuda a se relacionar melhor com as pessoas. Né? Em que tipo de educação que estou falando? Uma educação mais sensível. Não essa educação que está sendo vendida por aí a caçar preconceitos e tudo. Não é isso. Uma boa educação, é óbvio que ela é contra qualquer tipo de preconceito. Isso é inato. Sim, né? Aquela conversa, né? que eu acho perfeito que você colocou. Você, em uma boa educação, não precisaria se preocupar em procurar com racismo, porque ela não ia ter, porque afinal ela já foi bem feita. Se há alguma coisa, está falhando. Sim, se existe um racismo é porque naquele momento educativo acabou. Se existe um preconceito por orientação de gênero, por que discutir isso? É o problema da vida do cara, deixa o cara se virar. O que não se pode é ter uma sociedade do controle de forma subjetiva. Isso é muito perigoso. Tanto uma sociedade de controle objetiva como uma sociedade de controle subjetiva, ambas são bastante perigosas. O que nós tivemos na Covid, por exemplo, é uma experiência nunca vista, né? Uma experiência que todos estavam com medo de todos. É uma experiência que o ato de tocar no outro poderia ser algo aterrorizante. Então, é uma experiência que a gente não sabe os efeitos ainda, do ponto de vista cognitivo, em muitas pessoas. Muitas pessoas sentem ainda bastante, digamos, insegura de estar com outras pessoas. Gente, nós passamos um período em que a gente não sabe os efeitos disso a longo prazo. Estou falando do ponto de vista de saúde mental. Né? E pegando o gancho da saúde mental, a Covid foi um grande laboratório mundial. Né? Todavia, todas aquelas premissas, né, polianas que nós aprenderíamos, uma vivência melhor, não deu certo. Por quê? Porque o capital sempre interrompe isso. O capital ele é terrível. Você percebe que as mortes poderiam, claro, que é uma doença inédita, contagiosa, que no início foi letal, né? Ainda continua sendo letal para pequenas parcelas da população, alguns grupos. E não cabe agora, nesse dado momento, discutir isso. Mas a pressa pelo lucro induziu a muitas mortes. A pressa pelo lucro induziu uma educação mecanizada via controle de vídeo. Nós estamos criando uma sociedade de controle via vídeo de tudo. Né? E isso é muito preocupante, porque o sujeito veja bem, nós estamos falando de alunos da base. A vida dele fica correlacionado, né, a ser refém de celulares. Imagine um sujeito que é graduado via um celular. Né? Até a gente que consegue controlar nossos impulsos já é um pouco difícil fazer. Até quando está muito bem intencionado, é muito difícil fazer uma coisa à distância, controlado, onde você tem que se dedicar a determinados momentos, porque a ilusão do EAD é porque você tem pouco tempo, você vai fazer. E aí você pega uma criança que já é difícil fazer isso na sala de aula, onde você tem um ambiente controlado para fazer naquilo, fazer com uma criança à distância, ficar se prestando atenção. Eu já vi cenas assim passando na sala, do moleque olhando para a tela do computador dele aqui e ele assistindo aula assim, ó, com a televisão em cima.
A ideia da vida controlada por monitores é um sonho do capital, né? Se a gente não entende as estruturas do capitalismo, né, isso sim que é algo estrutural. O capitalismo na nossa sociedade burguesa, o capitalismo é estrutural, é uma estrutura econômica que dita regras, dita modos de vida e, acima de tudo, dita elementos de possibilidade de viver ou morrer, né? Até mesmo o conceito de ir e vir que está na Constituição, você só consegue fazer isso se tiver dinheiro para poder, né, se transportar. Senão você vai ter que ser a pé mesmo. Senão vai ter que ir a pé, né? Quer dizer, se você tiver alguma debilidade na locomoção, ferrou, né? Ou seja, não vai conseguir fazer isso. Então, como é que a gente trabalha com isso? Recuperar o conceito de cidadania. Cidadania no quê? Formar o cidadão que tenha um pensamento, né, social, que eles possam se preocupar com o outro. Sim, isso se aprende. Isso se aprende. Não é algo que a gente vai construir. Isso depende muito da subjetividade. Não. Se fala-se tanto em regras sociais, né, isso também é importante. Porque o que funda, né, se a gente utilizar Freud, o que funda uma sociedade ou o que funda uma civilização é a lei. Uhum. A lei em que aspecto? Em que ela seja entendida por todos. Ou não essa lei burguesa que é imposta por um grupo de messias que faz essas leis e impõe para a sociedade. Sociedade que não conhece as suas leis, que não foi chamada sequer para dar nenhum parecer por elas. Veja bem, e nisso a gente constrói pessoas que não se sabe o que faz na sociedade. São seres que vivem apenas. Se nós adentrarmos em um sentido da pós-modernidade, o que é um ser pós-moderno? É esse racionalismo que nós temos vivendo. Muito chato. Né? Essa construção de uma tecnologia. Na verdade, nós temos uma né? Digamos, revolução tecnológica. Que na medida que temos acesso na palma da mão de uma série de informações, eu diria quase infinita, se utilizar um celular, o sujeito não sabe operar essas informações, independente de quem seja. Não é à toa que nós temos que fazer campanha por fake news, contra fake news. Tem agência de checagem. O sujeito não sabe, veja bem, ele não sabe que aquilo é algo tão surreal, tão fora, e ele acredita, né? Ele não consegue, né, discernir, ele não consegue distinguir. Quando você trata as pessoas com uma educação para idiotizá-las, é óbvio que quando você aposta na ignorância, a ignorância prevalece. E aí nós temos um resultado. Resultado de ignorância, sabendo que na pandemia você precisava ter cuidados mínimos, há uma dificuldade das pessoas terem esses cuidados mínimos. Inclusive, você teve leis para poder usar o uso de máscara. Veja bem, isso é meio surreal. Você sabendo que tem uma pandemia, sabendo que as pessoas de sua família estão morrendo, e a pessoa diz que não. Não use. E aí que é um outro problema. O vício da educação do EAD é o vício do ignorante com diploma de ensino superior, por exemplo. Por quê? Ele se considera que fazendo aquela pauta mínima protocolar desses cursos, ele já sabe, ele entende o mundo. Então, qualquer coisa que ele acessa... Ele é o especialista daquilo, né? Ele é o grande especialista, mas do quê? Do nada. Empoderamento da mediocridade. Isso. Empoderamento da mediocridade. Isso. Minutos de sabedoria do Paris. Isso, muito bem, né? Então, Só 25 segundos. O empoderamento da mediocridade vai para as escolas e gera um cotidiano burocrático a partir de um senso comum virado lei. Então, essa escola que se pretende muito crítica, muito participativa, ela é, na verdade, uma vertente disso. No começo dos anos 60, um cientista americano chamado Milgram, ele criou o famoso experimento Milgram, que é o seguinte: ele chamava duas pessoas como cobaias, e uma tinha que responder perguntas, a outra, caso o sujeito errasse, dava um choque. E aí o sujeito começava a errar. Aí o sujeito ia dando choque. A pessoa começava a gritar, estava muito forte, a voltagem aumentando.
E, na verdade, a pessoa que errava era um membro do grupo de pesquisa do Milgram. Ele estava testando até que ponto a pessoa cumpriria as ordens. E a imensa maioria das pessoas iam até o fim, independente da outra pessoa estar sofrendo. Claro que era uma encenação, mas a maioria das pessoas obedece à ordem. O Milgram era um sujeito de ascendência judaica e que faz essa experiência bem na época que é publicado o livro de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, onde se populariza o conceito de banalidade do mal. Merece ser discutido com mais calma, mas é uma ideia de que o Adolf Eichmann era um funcionário, ele fazia por fazer. Um outro sujeito que estuda também isso, o Daniel Jonah Goldhagen, ele tem um livro em português, Os Carrascos Voluntários de Hitler, que falou, aqueles alemães, os campos de concentração, ele estudou as cartas que os caras mandavam para a família. Aí o cara queria saber se o filho fez o tratamento dentário, o sujeito agradecia a torta de maçãs, lá, o estrudo que a mulher mandou. Então eram pessoas aparentemente normais, mas eles cumpriam as ordens. Então há uma discussão que eu não vou interferir mais, de que a mediocridade ela não é só um sujeito que é incapaz, é a forma de gestão. Aí eu vou ser anti-Foucault, não é o controle dos corpos, né? Vou comprar briga, é a forma como as relações, essa segunda natureza das relações capitalistas, ela aparece como um senso comum, como mediocridade. Então as pessoas repetem conceitos na educação, mas na vida social em geral. Por quê? Porque todo mundo repete. Pegando esse gancho, então, de todo mundo repete, essa onda da galera ter que ficar correndo atrás de uma porrada de certificado, de ter o maior número de certificações, mesmo que não sirva de nada, é normativa do capital. Para mim, é uma normativa do capital. Eu acho que é um momento... No momento, né? É um momento Veja bem, quando se coleciona beijinhos em balada, né? Você vai na balada, né? E vejo os alunos comentando, então coleciona o número de beijos, quanto eles beijaram na balada, né? Quantos relacionamentos. A quantidade faz parte desse momento do capital. Tudo tem que ser muito. E quando mais é menos. Quer dizer, você tem um monte de beijinhos, né? Ou algo similar nas baladas, na verdade você não tem nem nada realmente que seja interessante. Por isso que você tem que beijar muito tempo. Tem que beijar muitos, né? Porque é a coleção de bocas. Você coleciona bocas, você coleciona afetos, coleciona amigos no Facebook. Coleciona também o quê? Certificados. Né? É a lógica. As curtidas. Likes, né? Falando nisso, comenta, dá like, segue nós. Quando você utiliza essa ideia em que eu tenho que colecionar mais, eu tenho que fazer uma série de educação, porque isso acaba sendo viciante, né? Não que o sujeito queira, né, realmente, ou ele se interessa pelas bocas, ou ele se interessa pelos amigos, ou se interessa pelos certificados, mas pelo próprio colecionismo, mesmo porque ele não sabe por que está fazendo isso, né? Se você parar para pensar, por que eu tenho que ter 300 amigos, 3.000 amigos, 6.000, 10.000, 30.000 amigos? Por quê? Eu vou exibir como um troféu. Ou seja, isso mostra o nível de mediocridade do sujeito. Ou seja, ele não consegue se destacar nada na vida, ele não consegue nada que seja interessante na vida dele. Isso é uma questão muito séria, a gente colocar no ponto de vista psicológico. Então ele vai conseguindo essas questões, ele quer se destacar. Estamos também, né, utilizando aqui, né, um pouquinho do Christoph Lasch, essa era do narcisismo. Uhum. Estamos ainda, e é promovido. Se você pensar bem, os cosplays, né, tá muito na moda, né? Ou seja, o sujeito que se fantasia com alguma coisa. Então ele quer viver isso. O sujeito não necessariamente ele saiba o que é isso, mas ele veste, ele utiliza doutrinas, utiliza vocabulário, né? Uma série de roupas, trajes, cabelos. Bom, isso não é uma novidade em si, né? Na era do capital nada é novidade, né? Se a gente pegar do século XX para cá, digamos assim. Porém,
Quando se torna isso um mecanismo em que minha vida fica atrelada a isso, isso se torna bastante compulsivo. A gente torna, em alguns casos, obsessivo. Que há casos também complicados, né? E esse mecanismo de quanto maior é minha vida esvaziada, maior a minha propensão a adentrar esse universo, o universo das quantidades, por exemplo. Porque nada é satisfatório para o sujeito. Claro que nós somos seres faltantes por estrutura, né? Isso é normal dos sujeitos. O problema, nós estamos falando dos excessos. E o capitalismo de excesso é isso, né? E o pior, quando o sujeito não tem como monetizar esses excessos. Ou não ter acesso, ou não é caro, ou é... Pois é, então, olha ou o drama que dispendioso, fica. né? O que é a formação? Hoje você pega uma formação do sujeito, ele vai ter uma série de pós-graduações, né? Que você vai conversar com o sujeito, ele não sabe absolutamente nada, né? Mas eu vejo, não estou dizendo que a culpa é do sujeito. Ele não é culpado, né? Ele pode ser culpado em um aspecto de se permitir fazer isso com ele, tá? Mas há uma indústria por trás disso, né? Essa indústria da educação que a gente pega, e principalmente ela explode na pós-pandemia, né? A educação IAD, que porque querem afetar na educação básica. Quando você começa a construir a educação por monetização de diplomas, de certificados na educação básica, uma coisa que eu falo, fazer uma crítica, eu sei que vou ser muito antipático, essa coisa de Olimpíadas. Eu estava vendo que tem Olimpíadas de História. Fico pensando, como é que é feito isso? Cá entre nós, olha... Quem pontuou melhor. Tá, quem decora mais vai cair na prova? Exato. Por exemplo, tem a Olimpíada de Física, eu sempre fui bastante radical em relação a isso. Mas temos as Olimpíadas, né, das questões não, Olimpíadas do Enem, mas tem Olimpíadas reais, né? Mas o Enem ainda tem um fundamento, o cara ainda pode fazer o Enem, né? Mas assim, quando você coloca tudo uma competição na vida, né, tudo é uma competição, isso é bastante patológico. Isso é típico do capital. Que o capital ele vai escolher os melhores e, como diria o Vosano Balma, vai desprezar, né, essas pessoas. Pessoas são não cidadãos, nem cidadãs, elas são mais. Então, olha o perigo disso tudo. Quando a gente fica muito preocupado na política dos afetos, esquece a política da materialidade, né? Porque trabalhar com afetos é também um trabalho manipulatório. E isso a extrema-direita sabe mexer muito bem isso. Nós temos que trabalhar com a materialidade. A educação é material. Acima de tudo, ela é material. Até mesmo a instrumentação que o aluno precisa ter, ele é material. Veja bem, troca-se o básico dessa interação com o aluno. A sala de aula não é um laboratório. A sala de aula não é um ambiente virtual. É o momento em que o aluno ele vai ter um processo de educação. A educação ela é muito séria para deixar na mão de capitalistas e de empreendedores. Quer vender livro. Né? E uma questão importante, a educação, que você conhece muito bem, é uma interação. Né? E a educação, sem o elemento do professor, que é altamente desvalorizado, é apenas um parque de diversões. Um parque de diversões não é um ambiente educacional. É um ambiente que você pode criar de forma lúdica. Veja bem, a construção lúdica, mesmo a construção lúdica, ela precisa ser trabalhada com um profissional adequado. Sim. Né? Agora, a educação, ela passa, e isso ficou muito claro na pandemia, pelo descarte do elemento humano que é o professor. Né? Nós falamos. Isso é muito grave. Pode perceber que os piores cursos, ou os mais desestruturados e que é jogado para o IAD, são das licenciaturas. Sim. Né? E esses elementos, né, são elementos extremamente, bastante gritantes. Por quê? A formação do professor é assim, eu tenho uma faculdade, mas esses aqui eu tenho que melhorar a qualidade, mas se for para licenciatura, pode ser IAD. Inclusive, se você fazer uma licenciatura, você ganha mais 2 de bônus. Ou 3. Um pacotão. E isso deve fazer no cara... Licenciatura tem uma
especialização. Isso. Pode crer. E ao preço de 2 pastéis. A preço de um pastel especial. Isso. Aquele dia você disse 2 pastéis, mas na verdade é o preço de um único pastel. especial. Tá aumentando O pastel já tá de 8 a 10 conto. Pois já. é, então. Já tá de 8 a 10 Pastel conto. vale mais do que educação. Eu já comprei a porra do pastel com um passe escolar que custava 85 centavos. Pois é. Comia 2 pastéis com 85 centavos. Sacanagem. Olha a inflação. Mas, então, falando nessa parte ruim, assim, isso deve dar um dano na saúde mental de tanto dos produtores da educação quanto de quem está recebendo. Porque o que teve de professor afastado, porque o que teve de aluno que foi pelo menos aonde eu consegui ter contato, alunos que foram diagnosticados com depressão, Sim. com ansiedade crônica, fora um monte de colega que não tá na área da educação, que burnout, o cacete, A4, e essa nova onda de demissão em massa, né, da galera que... Sim. E que eu não acho bom o cara ficar fazendo esses mimimi. Não acho bom, porque o cara fica falando que tem uma nova onda de pessoas que só trabalham o essencial. Já devia ser isso há muito tempo. Só trabalhar o necessário para o seu trabalho, não fazer nada a mais que você precisa só para mostrar que você é válido, né? Que isso também dá uma... Claro. Principalmente ligado no negócio que você tá... Não importa. Mas como é que fica a saúde mental dessa pessoa? Olha, Não só dessa pessoa, né? De uma forma geral, se a né? gente pensar que está dentro da estrutura do capital, por si só, se você já tem danos na sua saúde mental, se você for um trabalhador em qualquer área, porque você tem que ser produtivo. O sujeito socialmente que não é produtivo no mundo do capital, ele é um inválido socialmente, ele é descartado. Isso já é uma construção base, né, no mundo do capital. Paris é muito engraçado. Né? Todavia, Parece o xaropinho, mano. Fica tipo o meu xaropinho. Não, sou oficialmente improdutivo. Exato, porque essa é a visão do aposentado, né? Aposentado é a questão da produtividade. O sujeito, se não for produtivo, ele é descartado, né? E isso mostra o quanto as relações sociais são doentias dentro do mundo capital. É assim, é uma sociedade que permite pessoas morar na rua, pessoas que não têm teto para viver, não têm alimentação. Isso é tratado como normal. Veja bem, a patologia da normalidade, por si só, né? O cara já é preguiçoso. complicado. Você entende? Por si só já é patológico. Como é possível, um país como o Brasil, pessoas passarem fome? Por si só é inacreditável. E é minimizado hoje na TV, né? Pois é. Minimizado. Né? Tem gente que diz que não passa. Né? Não é fome de verdade. Não é mentira. Né? Ele não comeu o caviar dele. Não é fome de verdade. Porém, não é caviar, é leite condensado com pão. Isso. Caindo no pé. Fazendo meleca. Quando você pensa quando o sujeito está imerso nessa rotina, porque a rotina do vídeo, né, você dá aula, se viver a sua vida, a gente não... Vamos adentrar um pouco essa questão. Quando essa ideia do trabalhar em casa, aparentemente é muito sedutora, né? Sim, gostei. A priori é sedutora. Só que você faz uma fusão. Você funde o seu ambiente de trabalho com a sua vida privada. Ou seja, as relações entre a sua vida privada e seu trabalho são fundidas. E você já não sabe onde começa um e termina a outra. Ou seja, o nível de estresse que já estava dentro daquele ambiente de trabalho, simplesmente ele é automatizado dentro do seu lar. E a sua vida pessoal, que vai estar adentrando ao seu trabalho. Você poderia dizer o seguinte, né? Você poderia dizer, mas o sujeito é um sujeito que vai carregar o seu trabalho, ele vai carregar para onde vai e tal. Sim, isso é normal, faz parte. Mas você levar por exemplo, a dimensão da sala de aula para dentro da sua casa é algo totalmente diferente. Você está lidando, né, com... Produção ajuda. Isso, obrigado. Quando você está lidando com pessoas que vão sobrecarregar. Veja bem, quem tem filhos pequenos, você sabe o drama, as coisas até torna-se até bastante cômica, assim, crianças entrando, atrapalhando o jornalista, aquelas coisas todas. O cara que derrubou o cenário fictício. Isso, né? É bastante cômico, mas
para nós é cômico, tal, mas mostra uma realidade que o capital quer impor. É óbvio que isto vai interferir na própria qualidade do trabalho dele. Eu particularmente, eu vejo que as principais empresas, dificilmente elas vão aceitar isso, essa ideia eles vão perceber, porque, lembrando o assunto, né, que o capital precisa de seres produtivos, dentro de casa, não necessariamente é um ambiente produtivo. Uhum. Né? Por quê? Por causa dessa dupla jornada. Se for mulher e se tiver filhos, por exemplo, dando um exemplo que geralmente as mulheres há uma sobrecarga maior, isso em pesquisas indicam, o nível de estresse para a mulher, né, que tenha filhos é maior, né? Ela vai perceber que isso não vale a pena, provavelmente vai voltar atrás, ou minimizar essa questão de trabalhar em casa. Trabalhar né? fora é uma folga. Pois é, mais ou menos isso, né? O capital, ela sempre dá um jeito, né? A metamorfose do capital é fantástica, né? É o sistema em que opera e sabe trabalhar muito com o inconsciente, né? Eu sempre digo que o único sistema de produção criado até hoje pela humanidade é o capital, é o capitalismo, porque ele trabalha, ele sabe operar o inconsciente do sujeito. E faz o cara aceitar né? aquilo ele como é máximo, altamente sedutor. Né? Quer dizer, o sujeito ele se sente bastante confortável se ficar aprisionado dentro de casa, fazendo as funções, gastando, muitas vezes, a internet dele, a conta de luz dele. Quer dizer, não precisa. Olha para que maravilha. Eu não ganhei um centavo por essas partes. Pois é. E ainda perdi um horário. Pois é. Isso é muito interessante. Né? Por quê? Para a empresa, isso é fantástico. Agora, o sujeito, do ponto de vista psíquico, é óbvio que se a pressão que ele tinha antes, trabalhando na vida, digamos, no seu ambiente, no seu espaço, agora, usando o espaço, que já é estressor, né? Qualquer professor sabe que o ambiente escolar é um ambiente estressor, por melhor que seja, né? O ambiente de ensino básico é sempre estressor pela própria natureza, né, que é constituída. Você levar aquilo para casa. Fora as obrigações que um professor tem que fazer. Você sabe muito bem. E uma porrada de gente... nota, tal. E que não é remunerado. Porque, para quem não sabe, parece que ser professor é só aqueles minutos em sala de aula. Pelo contrário, aquilo é o menor do tempo dele. Boa parte está em casa, está indo no trajeto, boa parte está no que você tem que preparar. Exato, para quem é professor sabe disso. Pode falar assim, isso eu já sei. Sim, mas quem está nos ouvindo ou assistindo não sabe, né? Tem uma ideia, né? Em que o professor é aquele sujeito que vai dar aula e vai embora e fica, pô, você faz outra coisa? Ou você é só professor? Ou é só professor? É a questão clássica do que os alunos perguntam, muitas vezes. Né? E geralmente a gente gasta o dobro do tempo que a gente está em sala, claro. Né? O fato de você preparar uma aula minimamente, digamos assim, interessante, vamos dizer outras palavras, você gasta tempo. Pô. No mínimo, você vai gastar o dobro ou mais do tempo. Se você estiver bem azeitado. Sim. Se você for uma máquina bem ali lubrificada, criativa, ali tá estudando, porque e o mais interessante, e ligado nas paradas, porque não basta fazer, tem que fazer, inovar, trazer diferente, não pode repetir algo que deu certo no ano passado. Educação neoliberal, essa educação que é vendida como algo fantástico, ela quer que o professor criativo. O professor não pode se acomodar à sua zona de conforto. Isso. Se é que existe algum conforto. E esses parâmetros, quando você pensa na saúde mental do professor, normalmente, antes de qualquer pandemia, já era difícil. Quando você adentra o universo pandêmico, óbvio que isso torna-se, e com todas as situações, é óbvio que o sujeito não aguenta. Há casos muito tristes, digamos assim, surreais, né? Que não vamos discutir isso, nomes, né? Uhum. Acho que não vale a pena nesse momento. Mas é um ambiente de muito desgaste, muito estresse. Só quem sofre mesmo sabe disso, Sim. sabe perceber isso. Que é claro que estamos num momento socialmente que é tudo banalizado. Até mesmo a saúde mental se torna banal. Ou é mimimi ou está sendo valorizado. Sim. Né? Agora, os sujeitos que realmente... Se é uma classe que sofre, é a classe docente. A classe docente, ela sofre de várias formas, e é uma classe que ela não pode abrir a boca para dizer isso. Uhum. Né? Se for no colégio, ela corre risco de ser mandada embora. É verdade, eu falei um montão de porcaria aqui, então eu posso até ocorrer um risco danado. Sim,
Se você tem uma série de questões que o professor é vigiado, a sociedade ela é hipócrita por estrutura, mais uma estrutura. Ela é hipócrita. Por quê? Porque ela permite, ela aceita qualquer coisa, mas não aceita um professor falhar. Ela não aceita um professor ser ruim. Ela simplesmente espatifa, né, estraçalha todos os professores. Né? Se ainda tem uma cambada de pessoas desocupadas, lembra da escola sem partido? Que ficava, que não tinha nada para fazer. Lembro. Tinha pessoas que não têm nada para fazer. É uma pessoa que não está na escola para saber que não tem, que a ideia de... Mas é pessoas que com certeza fugiram do divã, não operaram essas questões do divã e ela vai descontar em outros, né? E são questões, assim, eu nem vou dizer que muitos, não vou dizer que muitos são fascistas. Sim, uma parte é fascista, outra parte são realmente pessoas histéricas. Uhum. Histéricas. São pessoas que não trabalharam suas questões sexuais, cognitivas, né, psicológicas e, obviamente, jorram isso na perseguição de professores. Eu não vou nem citar nomes, que eu sei de pessoas assim. Né? Sim. Esses elementos que foram comprados, né? Você pega muitos desses sindicatos patronais, que é muito interessante, porque você coloca essas pessoas pressionando. Gente, isso foi antes da pandemia. Antes. Quem já passou por situações completamente desgastantes em colégios ou em escolas públicas, sabe o que eu estou dizendo. Pais que vão bater na porta, pais que colocam o dedo na tua cara, literalmente, né? Já tive essa situação desagradável, né? E isso já é uma pressão. Agora, quando você coloca essas questões dentro de telas, você está sendo vigiado. Veja bem, você é vigiado. Câmeras em salas de aula. Peraí, da pandemia não era antes? A câmera, essa câmera que vigia, não é vigiar o aluno, é vigiar o professor. Mas a escola vai dizer que é por segurança do professor. Claro. Você percebe que campanha de colégio nunca se preocupa com o corpo docente, se preocupa com a infraestrutura. Você tem câmeras com segurança, né? Mas o professor você tem a sala Google, a sala Isso. Maker, como é que está na moda? É brincar de robozinho. Lego. Fazer robótica. Todo mundo vai trabalhar na NASA. Cultura Maker, isso. Marcelo Tasso fala o tempo todo. Então, isso é vendido. Por quê? Porque é pacote que se vende para a escola. Para a escola é interessante porque os pais estão loucos, desejosos de serem enganados. Porque o pimpolinho dele tem que fazer a melhor educação porque a criança é o espelho do pai. Quando você faz o melhor para o teu filho, você está se espelhando em si. Então, muitas vezes, a construção do que o pai, essa cultura infeliz do neoliberalismo, de ter coisas, você constrói uma educação em que ela é fictícia. Óbvio que o pai sabe que, no fundo, aquilo é fictício. O que é real mesmo é o conhecimento concreto. Não adianta reclamar da universidade depois do vestibular. Você compreende? Você falou um exemplo de colégios e colégios, né? Escolas e escolas, mesmo as remuneradas, as pagas, perdão. Isso vai ter um impacto muito grande, porque se você ficar pensando que a educação, reclama-se tanto da educação tradicional, como se o professor batesse nos alunos, né? É interessante, eu fico pensando, será que algum filho da grande burguesia vai pedir para o filho, né, se paga um colégio de um custo muito alto, para ele fazer curso de IAD? A gente tá falando de mensalidade de 6, 7 pau, né? Sim. A gente não tá falando de mensalidade de 2.000, Não. que já é caro pra cacete. A gente está falando de top, entendeu? É. Você acha que ele vai querer se contentar que o filho dele vai fazer um curso IAD para ele ficar lá jogando videogame e ao mesmo tempo no celular com curso? Não. O curso IAD, ele se transformou nesse curso, entre aspas, assim, segunda, terceira linha. Porque as universidades, de fato, vão continuar a existir tal como é. O ensino tradicional vai continuar existindo. Para quem? Para a parcela da burguesia, que vai poder pagar isso, e a parte da classe média que investe nisso, né? Tem uma classe média mais esclarecida, tal, aquela coisa toda. Agora, essas mudanças curriculares, né, que se faz, que nunca é preocupada com os componentes curriculares que o aluno precisa saber. As perguntas, é claro, para que precisa de geografia? O sujeito não sabe nem as capitais, não sabe, o cara não sabe nem o país.
Uma crítica que eu sempre fiz à Ciência Sem Fronteiras, dando um exemplo, se preocupou muito em colocar o jovem, né, lá para fora. Sim. Né? Para quem não sabe o que é a Ciência Sem Fronteiras, é um incentivo a qualificação acadêmica, onde o cara conseguia fazer ou a graduação ou a pós-graduação dele em formato... Graduação. Só graduação. Não, mas tinha na pós também, né? A pós já é outros programas. Era outra coisa, né? O cara podia fazer a graduação dele, começava numa faculdade federal ou estadual e depois ele terminava num país, etc., que era excelência no tema que ele estava fazendo. Sim. Mais ou menos isso. Isso. Né? É óbvio que é bom para o turismo acadêmico, né? Mas eu considero que... Qual é a lógica disso? O aluno precisa, graduação, conhecer o seu país. Gente, esquecemos a ideia de territorialidade. Mandasse o cara para a federal do Ceará, né? Para isso, você tem o que é pós-graduação. Se você quer se especializar, trabalhe na pós-graduação. Graduação, o menino, o garoto, né, o jovem, né, que não é, às vezes não é tão menino assim, ele precisa conhecer o seu país. Ele precisa conhecer que o mundo não é só o Rio de Janeiro, não é só Salvador, não é só São Paulo. O Brasil, ele é muito maior. Nós estamos formando o quê? Diplomas ambulantes. Para que serve essa formação? Isso a gente precisa de tantos profissionais na universidade pública. Para que serve? Veja bem, é óbvio que vai servir, mas é preciso trabalhar com a ideia de um projeto de nação. Um projeto que faz sentido, uma educação que faz sentido, tanto para o sujeito fazer sentido, quanto para a sociedade. Uhum. Ele não é apenas entregar um diploma para ele e ele vai correr para ganhar, vai ficar rico. Sim. Ou sair na frente do cara que está um pouco menos... E falando nesse tema mesmo, você está fazendo a sua pós-graduação. Não cursando, ministrando, né, junto com eu esqueci o nome da colega. A Esther. Com a Esther, em uma cidade, né, em Santo André, né, e com essa proposta de voltar presencialmente. Presencialmente, né? Educação... Que para voltar presencialmente. Fala um pouquinho mais, porque até mesmo que a gente já vai caminhando. Então, pensando todas essas questões, pensando toda essa pós-pandemia, retomando a ideia do presencial, né? Estamos lançando uma pós-graduação em Educação e Saúde Mental. Né? É um curso presencial, com a estrutura, digamos, de a gente estar preocupado por uma amplitude no olhar, né, sobre a questão, né, da relação educação e saúde mental, com corpo docente preparado, um grande corpo docente, que o nosso objetivo não é mais um curso, não é meramente um curso pós-graduação, né? Mas que o aluno se sinta, digamos assim, convidado a refletir as suas práticas, tanto de trabalho, mas a sua relação consigo também. Nós iremos ter disciplinas, né, voltadas à construção do professor, do labor dele. Né? Isso é muito importante, porque o professor se sente muito só nesses aspectos. Você sabe muito bem que você é professor, o trabalho do professor, de certa forma, também é um trabalho solitário. Sim. Né? E esse é um trabalho solitário que não necessariamente as pessoas compreendem. Às vezes, nem mesmo da família compreende muito bem isso. Muitas vezes você vira o Don Quixote da família. Isso. Fica parecendo que você é mais um bobo da família. Né? Um alucinado. Isso. Um coitado, né? Ganha pouco e tal. A construção da gente pensar em saúde mental, principalmente no âmbito da educação, eu acho que é vital. O nosso curso é um curso pós-graduação, regulamentado aí pelo MEC, para quem, né, for usando os termos burocráticos. Mas fala também do instituto, né? Do MEC está aliado com a faculdade, mas fala do seu instituto também. Nós estamos começando com o Instituto Paideia, um instituto que pensa na formação de professores, na formação de uma educação. Começamos com um curso de pós-graduação. Esse é o primeiro, né, de um projeto. A gente pretende ser um projeto mais amplo, um projeto que trabalhe tanto a questão educacional como a questão do desenvolvimento do próprio sentido, pensar a cultura, pensar a sociedade, pensar o país. É uma forma de a gente ampliar olhares a partir da educação. Claro que a educação não resolve tudo, né? Mas é um início. Precisamos também de desmistificar a educação, né, como se fosse a pedra filosofal da sociedade.
né? Aquele discurso vazio da galera, assim, a educação resolve tudo, a educação resolve. resolve parte, tá legal? Porque o resto tem um monte de outras coisas funcionando junto. O que precisamos entender, por exemplo, quando a gente pensa no curso estruturado, né, de uma pós-graduação, em que o sujeito saiba primeiro pensar. É difícil isso. Ele precisa pensar em que aspecto? No próprio trabalho dele, né? No próprio sentido dele. Porque o que acontece muitas vezes, o sujeito cai na educação, muitas vezes por uma falta de opção. Nós temos um desemprego que ninguém fala, um desemprego já estrutural em muitos setores. Sim. E o sujeito vê a educação, por exemplo, como uma tábua de salvação. Vou dar aula pouco, vou parasitar 5 horas ali Sim. e depois eu volto embora. Não, isso não é problema. Veja bem, o problema ele é legítimo, né? Mas ele pode ter outras percepções e ele pode realmente mudar isso e aquilo pode significar a vida dele. As nossas vidas no mundo do capital é um eterno vazio, né? Aliás, em qualquer sistema, mas no capitalismo ele é um vazio muito maior. Muitas vezes o sujeito adentra esse universo e ele realmente consegue construir algo que para ele é importante. Só que ele não tem uma base para isso. Muitas vezes ou uma formação deficiente, ou uma formação que, digamos, não é das melhores, para não dizer outras palavras, né? E aí é o momento da pós-graduação, uma pós-graduação séria, comprometida, que possa ajudá-lo. Não é mágica, né? Mas sim, ele está compromissado com o trabalho dele. E educação, me desculpe as demais profissões, acho que aliado ao setor, o amplo setor da saúde, é um olhar completamente diferente, né? É um olhar que o sujeito que opera, né, dentro desses dois grandes ambientes tem que ser diferente. Né? Isso não é fácil. Claro que tem algumas pessoas que não são tão, digamos assim, comprometidas. É óbvio em qualquer. Mas não dá para trabalhar isso somente como algo superficial. Sim. Né? Há um comprometimento. É preciso ter esse comprometimento. Ou então, claro, pode fazer outra coisa. O mundo é bastante amplo, né, na medida que tenha possibilidades. Mas a nossa tendência, né, de a gente trabalhar, o Instituto Paideia, é trabalhar com essas questões, promover educação, promover debates, promover uma série de outras questões que nós estamos começando, estamos do início, né? E nós precisamos, digamos assim, contribuir, né, do ponto de vista social. Perfeito. Estamos lá na região de Santo André, que esperamos que seja com o tempo uma referência, né, para a região do ABC, digamos, um pouco, digamos, ousado, né? Mas a gente precisa pensar, porque a contribuição social é muito importante. Não proselitismo social. Isso deixo para as ONGs. A gente precisa, o quê? De pensar a sociedade de uma forma muito mais séria, né? Não que eu estou falando das ONGs pegando no pé, né? Que tem muitas muito sérias, né? Não, porque aí podem usar isso como... Isso, claro. Mas tem muitas ONGs muito sérias. Mas o que acontece é que pessoas... Contador de censura. Né? Tem ONGs muito sérias, né? Que a gente sabe que o trabalho é muito importante, né? A gente até brinca isso, mas o problema são os oportunistas, como sempre, né? E nesse aspecto, que eu acho mais importante entender que a educação, mais uma vez, ela não é tábua de salvação para nenhuma sociedade, mas a sociedade começa na educação. O trato de falar sobre questões do preconceito e tudo mais já está embutido nisso. Me parece questões estanques hoje, né? Parece que existem os sujeitos, parece o mundo e parece que existem os preconceitos. Agora, querem censurar tudo, censurar os afetos, censurar o ódio. Como é que você censura o ódio em alguém? Né? Quer dizer, como é possível isso? Quer dizer, essa política dos afetos, ela é muito bonita, né? Porém, do ponto de vista da materialidade, ela é um perigo. Quem opera muito bem isso, repito, é a extrema-direita. Se a gente utilizar esse mecanismo, a política dos afetos na educação, é um perigo. Porque você cai sempre na censura moralista. Sim. Né? Quando você trabalha na educação com moralismo, ou melhor, uma postura moralista, você faz um efeito extremamente danoso. Como é que a gente tolhe
a criatividade? Com moralismos, né? Agora, é óbvio, nós não estamos falando aqui de ações estúpidas, né? Promoção de preconceitos, né? Mas eu falo, é uma sociedade muito dual. Veja bem, como é possível uma sociedade que está tão, digamos, sensível ao preconceito permite o capital? O próprio capital já é um preconceito em si. São as contradições. Né? São as contradições. Contra os elementos humanos. Então, quer dizer, eu só sou bastante, digamos, tórrido, moralista, se for uma caixinha que eu já estou acostumado a trabalhar. E se não for, eu não sei nem o que é isso. Uma educação que tolhe a visão de mundo cria o quê? Subterfúgios. Quando você começa a caçar preconceito nos outros, por exemplo, a questão do bullying. Você transforma a questão do bullying na escola num evento, aí você tem que contratar alguém para falar sobre... Gente, se um próprio professor, na sala de aula, não consegue resolver questões da sala de aula, você precisa de uma pessoa externa para trabalhar com isso, alguma coisa está errado. Ao fato que você destrói o poder do professor em sala de aula, sim, é um poder. Porque os que reclamam tanto em preconceitos querem um poder de censura. Sim. Isso é um outro debate. A educação, assim como você tinha a turma da escola sem partido, que não era bem uma turma, é uma organização extremamente perversa e que perigosa, né? Fascista. Sim, essa sim. Né? Essa sim. Só que ela dá o quê? Mecanismos para outros grupos que às vezes não usa essa estrutura tão empresarial, mas acaba ficando o quê? Que se constrói dentro de um ambiente educacional como inquisidores. Sim. Como é que é o nome do cara lá, do George Orwell lá, que o vizinho dele dedurava ele no 84? Sim. Eu esqueci o nome. Isso. Aí tem o que ficava morrendo de medo de sair porque tinha o gordinho da vizinha que ia dedurar ele. Isso. A gente tem isso na sala de aula agora. Que nós estamos... Se de um lado você tem câmeras assistindo você, né? Olha só que bizarro. Você não pode abrir a boca na sala dos professores. Não pode abrir a boca com seus alunos. Você vai ter que ser muito pautado numa certa normalidade ética. Isso deve detonar. Né? É difícil. E agora, como é que fica a saúde do professor? Sabe quem mais é prejudicado com isso tudo? O bom profissional. É difícil. O bom profissional é aquele que ele é autônomo. É ele que ele vai ser o mais atingido com todo esse tipo de censura. E ele é o objeto odiado dos lados que pregam esses moralismos que estão sendo, digamos, ventilados no momento. Sim. Porque é fácil você ficar, digamos, pageando um péssimo profissional. Agora, o bom profissional, aí é mais difícil, porque ele tem ideias próprias. O professor é um intelectual. Ele não é suscetível aos modismos do momento. Sim. Ele sabe, né? Ele sabe muito bem o que está sendo, o que está acontecendo. Ele tem noção. Um bom profissional, um bom professor, utilizando, independente do setor que ele trabalha, independente se é da educação básica ou educação universitária, ele vai saber. Né? Então, nós estamos num momento também isso, independente da pandemia. Estamos criando uma cultura extremamente nociva, a cultura de um controle pela subjetividade. Sim. Né? E isso é uma questão que vai além das telas, vai além da pandemia. Isso mexe com o saber do professor, porque ele vai ficar mais tolhido, entre aspas, ele vai ficar mais idiotizado, ele vai ter que se idiotizar, ele vai se tornar medíocre, no sentido de reduzir a sua carga cognitiva para trabalhar com os seus alunos, ou seja, ele vai ter mais cuidado na hora de falar, como se o que ele falasse pudesse mudar a vida do sujeito. Isso também é uma ignorância. É como se o aluno fosse uma tábula rasa. Como se ele não tivesse condição nenhuma de pensar de jeito diferente. Gente, né? é óbvio, todos nós, para quem passou por uma série de professores, quem passou por universidades públicas, universidades... Cara, já tive aula na USP, Unicamp, PUC,
Federal Fluminense, e outras, né? Que a gente vai ao a FGV, a gente conhece uma série de professores. Gente, tem professores que a gente simpatiza, né? Tem professores que você não simpatiza. Isso é normal, né? Claro que tem ideias que você simpatiza mais e até começa a seguir. Agora, acreditar que que os alunos são facilmente manipulados porque você falou A ou B, né? É óbvio que um professor, um bom profissional, ele tem responsabilidade no que ele fala. Quer dizer, vamos pensar o seguinte. A responsabilidade é uma coisa. Né? Agora, até mesmo a responsabilidade do cara tem que ser responsável para falar uma porção de bobagem, Sim. que é ele. Se você contrata o professor, né? Se você tem todo um aparato, como qualquer profissional, deixa ele trabalhar. Sim. Agora, o que não dá para a gente entender é que como é que o professor tem que ser sempre vigiado. Em outros profissionais, alguém tem... Você pega um dentista, por exemplo, um médico. Será que tem câmeras? Deveria ter, né? Porque a gente pegou um cara estuprando a mina. Pois é. Deveria ter. Como é que pode isso? Quer dizer, em cima do professor tem uma vigilância total. E nos demais outros profissionais, no geral, não precisa. Né? Quer dizer, não estou sendo, digamos, corporativista. Só estou dizendo que há limites para isso. Uhum. Né? Se você jogar... Olha que interessante e que perverso. A culpa do estado da educação que está aí, joga na culpa dos professores. Quer dizer, como é que você constrói essa carga de saúde mental no sujeito? Sim. Principalmente quem trabalha no ensino básico. Porque no ensino superior as coisas são um pouco mais diferentes, a gente sabe disso. Mas a educação básica é muito forte isso. Né? A cobrança é maior. Né? E veja bem, a cobrança vem hoje de alunos que eles aprenderam na onde? No YouTube ou no Google. TikTok agora. O TikTok também, né? TikTok. Já estou velho já. É tudo tão rápido, né? O TikTok também é rápido. Já tem outra coisa. Ele é muito... Não, o próprio, a plataforma é rápida. É tão interessante porque a palavra nessas plataformas estão sendo abolidas, né? Só imagem. Não, e não tem... Né? Imagem e som. A palavra até tem. Tem? Até tem. Tem muita legenda agora. Tem legenda? Agora tem os letters assim. Será que as pessoas sabem ler? Não, é por privacidade, cara. Entendi. Porque o cara quer ficar vendo aquilo ali, passando direto, aí ele tá em algum lugar, aí vai passar alguma gritaria, alguma coisa, aí não precisa. Aí vai estar lá. Mas ele precisa saber ler, né? Mas mecanicamente alguns conseguem. Alguns conseguem. Mecanicamente, assim. Eu tenho um aluno, beijo, você é muito legal. Não vou falar o nome para defender o moleque. O menino lê muito, mas não entende nada. É o analfabetismo funcional. Não, mas ele é autista, etc. É uma série. É outra questão. Outra questão. Sim, é outra questão. Claro. Mas mecanicamente, ele lê horas se você deixar. E falando em horas, professor, eu queria. A gente tem uma limitação técnica. Exato. A gente tem uma limitação técnica. Você me dá só uma pequena parte do insight? Hoje é mais do que sabido. Não precisa. É mais do que sabido. É que senão fica uma voz do além, parece. Tem que aparecer sua cara. Mas eu sou onipotente, onipresente. De que no processo de privatização, ou seja, de se comprar empresas estatais a preço de banana, você tem um discurso ideológico de dizer que elas são ineficientes e que a iniciativa privada é melhor. Isso é um processo comum, das ondas neoliberais desde os anos 80. Você fala que o serviço público não funciona, que o ônibus não chega na hora no caso do transporte. Engraçado que nos lugares de primeiro mundo o serviço público é o maior, Sim. Né? Agora, preste atenção numa coisa. Um dos grandes problemas na educação brasileira é que as pessoas analisam a educação como algo em si, como não fosse suscetível à sociedade, como não tivesse o afeto, o impacto, não sentisse os afetos, né, da sociedade. Reparem que o discurso que começou dizendo que conteúdo na escola não é importante, que o professor conteudista não é importante, que o professor não é importante, que o professor é culpado pelo fracasso escolar, mesmo o professor sendo uma pessoa academicamente qualificada, ele é similar estruturalmente ao discurso da privatização, porque ele tem a mesma finalidade, que é privatizar a escola.
é mercantilizar a escola. Então, privatizar o serviço de água, luz, transporte, etc., e privatizar a educação. Ou seja, pegando o David Harvey, por exemplo, para compreender o capital, o que é isso? O capital precisa de novas frentes para valorizar o valor, para mercantilizar. Então, você cria um discurso de que há uma escola tradicional, como se houvesse palmatória, de que o professor é um profissional do século XIX. Um dos sensos comuns é a escola está no século XIX, o professor está no século XX, o aluno está no século XXI. XXI, cacete. O aluno está na Idade Média e olha lá. E se o professor está no século XX, é muito importante. É o século, bem ou mal, é o século de superação do fascismo, etc., que voltou no XXI. Isso. Então, esses sensos comuns impedem a compreensão das determinações sociais claras do que está acontecendo. A escola é tradicional no quê? Inclusive, algo ser tradicional não é negativo. Ter uma zona de conforto é algo extremamente acolhedor e tradicional. Sim. Agora, o analfabetismo funcional, o analfabetismo, sei lá, o Brasil inventa essas coisas. Então, vamos parar para pensar nesse discurso. Não é para formar pessoas críticas, só que algumas críticas param. Não, o sujeito não olha. Não, calma lá, mas de onde veio isso? Você pega professor, ele vai repetir, eu quero tornar meu aluno crítico. Aí ele só repete algum modismo. Sim. Então, vamos pensar nisso. De onde que veio do discurso, o discurso de que a escola é tradicional? Porque a escola não é tradicional há 100 anos. É ignorar a escola nova, que é criticável. Então, você tem várias fases da história da educação que não são trabalhadas, porque nesses cursos eles precisam ser ligeiros, para não dar dinheiro, para não ter biblioteca, para economizar. Então é muito mais fácil falar que o bom professor não é conteudista, porque o cara não gasta para montar uma faculdade de merda e ganha dinheiro. Eu não preciso estudar, estou formado. Então desculpa a minha intervenção longa. Nesse gancho que mas o tema é apaixonante. Sim. Desperta meu ódio. Só para a gente finalizar, então nesse aspecto o IAD é uma maravilha, porque o IAD você não precisa ter nem o professor crítico, nem o aluno crítico. O professor é irrelevante nesse processo. Aliás, ele é relevante porque ele não aparece. Se ele aparece uma vez, não precisa nem ser o professor, porque ele pode ser um ator, né? Alguém que fale, lê o texto. Hoje as inteligências... tem uma lá da Deepface? Né? É Deepfake? Eu não sei que... É Deepfake. Isso. Nossa. Então, os caras... Um avatar. Isso. Então, você não precisa, quer dizer, você só lê um texto. Quer dizer, gente, isso é muito sério. Que tipo de sociedade está sendo construída? Como o Maurício estava comentando, é o tipo de modelo que está sendo imposto. Agora, volta a dizer, as pessoas são tão sensíveis a algumas questões de afetos, só que não são sensíveis à estrutura real que é vigente à vida. Sim. E aí há uma contradição nisso. Como é que você adora cancelar pessoas porque falou A ou B e sequer se importa pela materialidade da vida? A forma que as pessoas são castradas da sua própria existência. Porque o sujeito que é negado conhecer o mundo é um sujeito morto existencialmente do ponto de vista da materialidade dele. E às vezes até da espiritualidade. É só você verificar o número de pessoas com problemas dito de depressão. Sim. É um sintoma do quê? Mas isso não tem a ver com a educação. Será? Eu acho que tem. Né? Será? Eu acho que tem. E a questão da saúde mental, infelizmente, ela se torna, digamos assim, um fator predominante neste modelo. Uhum. Veja bem, se nós tivéssemos um outro tipo de sociedade em que as pessoas realmente fossem respeitadas, não por bajuladores de moralismos, mas que pessoas que entendessem a importância do outro dentro da sociedade, nós teríamos uma visão um pouco mais, digamos, mais humana do contato entre os outros. Porque o nosso problema, entre outras coisas, não é o sujeito apenas, é o sujeito que relaciona com o outro.
E isso não tem como ele fazer sozinho. Ele só vai fazer se relacionando. Como é que ele vai se relacionar com a tela? Me explica isso. Alguém gostaria de saber disso. E isso é algo que é inato. O sujeito não adianta. Ele pode... né? Ela nunca vai discordar de você. Nem o algoritmo. De tanto que o algoritmo ele caça o que você faz nas redes. Né? Ele vai caçando para poder vender coisas. A educação que nós estamos comentando é algo que precisa ser, além de tudo, questionada. Esse modelo que está sendo vendido por pacotes, esse modelo que está sendo imposto, até os modelos que estão querendo ser assistencialista, falsamente assistencialista, porque não vão na origem da situação, do problema, fica só na superfície e agrada, aí eu vou falar, algumas ONGs que operam nesse mercado, algumas forças políticas, algumas forças que fazem mediação entre o político e o cultural. Né? Nós estamos passando por um processo histórico, e o Maurício, como historiador, sabe muito bem isso, está aqui, é bastante preocupante. Se o professor reclama que o professor não é atualizado, a pergunta é: atualizado em quê? Neste processo de destruição massiva dos sujeitos? Sim. Né? Bom, essa é uma outra Eu acho conversa. Que é papo para outro momento. Que a gente consegue destrinchar um pouco melhor. Tem uma coisa que acontece muito aqui, é que eu quase nunca consigo terminar um assunto. Mas a gente começa e vai. A última vez veio o Rodolfo aqui, a gente ia falar da Liga dos Anticomunistas, a gente só falou dos anticomunistas. A Liga mesmo, não. Mas é bom porque aí convido para vir de novo. Ótimo. A gente troca uma nova ideia e para provar que não é numa conversa de uma hora e pouco, que se dá conta de um assunto, ainda mais um assunto tão complexo que faz parte invariavelmente de todo mundo. Faz parte da própria estrutura cognitiva do sujeito. Ele pensa que pensa. Ele pensa que pensa. Pensa e acredita que pensa. Ou quando pensa acreditando em algo que ele nem sabe o que é. Ele não sabe explicar. E não sabe a estruturação. É muito comum a gente ouvir você, eu sei o que é, mas eu não consigo explicar. Sim. Isso faz parte de muitas coisas. E aqui a gente tem uma parceria. O Maurício Paris está aqui para ajudar a gente, com o Centro de Formação Pascoal Leme, que vem ajudando, trouxe o professor Wellington aqui para ajudar a gente, veio as outras pessoas, e a ideia é essa mesmo, a gente tentar desmistificar através desses papos, desses contatos, e deixar claro que não é esse papo que vai se esgotar o assunto. E aí é um convite a estudar um pouco mais, é um convite a você passar por esse... Não você, mas você. Passar por esse desafio, porque não é tão simples mesmo. Aqui não tá querendo ninguém cagar a regra. Não é o dono da verdade nesse sentido, mas é pra gente poder participar e se você não concorda, escreve aí. Fala aí o que você não concorda, vamos trocar uma ideia. Né? Não é porque não adianta nada também. E se me xingar? Obrigado. Mas xinga escrevendo, gera engajamento. Né? E de novo, só para lembrar, segue a gente, faz, etc. Deixamos alguma coisa de lado aí, professor? Não, digamos assim, só para concluir, só uma última palavra. A gente falou da pandemia, vamos fechar na pandemia, né? A pandemia, ela trouxe algumas lições e a maior parte dela ninguém aprendeu nada. Esse é o grande lição da pandemia. Esse é o corte perfeito para terminar. Se inscreve lá, o 100 Primeiros leva o livro do Renato Queiroz, da editora Letras de Subsolo. Tem que seguir a gente, a Letras de Subsolo, para ganhar o livro, beleza? Os 100 primeiros a gente faz o sorteio. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado, Parisi, pelas participações. Amor, obrigado. Esse podcast... Valeu, Gui. Não esqueci de você. Esse podcast é uma produção de Magic House Records, que é nós mesmos, que nós produz tudo. Tem um apoio do Centro de Formação de Professores Pascoal Leme, que contribuiu muito com a gente, porque a gente pode trazer pessoas e eu não fico aqui sozinho falando pra parede ou pro espelho, só pra cara do Gui, não? E é bem divertido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu!